Então a gente realmente, quando eu vi alguém falar sobre Black Mirror e sobre também, né, aquela série Westworld, nós estamos prestes a entrar nisso. O Neo, que é esse robô que a gente estava falando, ele já consegue dobrar roupas, levar, né, colocar, lavar louça. E isso que a gente está vendo é só o começo, porque esses robôs já têm mecanismos suficientes para eles poderem atuar por muito tempo, recebendo apenas uploads, né, upgrades via download. Então você vai baixar, assim como o Tesla também, você quer melhorar o carro, você faz download do software e você melhora ele. Esse robô já tem mecanismos, claro que vão melhorar com o tempo, mas suficientes para fazer muita coisa. E basicamente o que a gente precisa mais desses robôs é de mais dados. Só que dados do mundo físico, diferente de uma LLM, de uma IA que a gente treina ela física, de forma virtual, existem modelos da NVIDIA que conseguem rodar de verdade. Então, o que eles estão precisando? Colocar esses robôs na casa de todo mundo. Eles vão fazer isso com o preço mais barato possível. No momento que o governo vê que também são parte de um exército, eu acredito que o governo vai financiar isso também. Uma questão daí de soberania importante para nós aqui no Brasil seria a gente realmente talvez não utilizar robôs estrangeiros, a gente ter a nossa própria fábrica de robôs aqui, ou a gente ter um Inmetro, digamos, ou alguma empresa que faça algum tipo de inspeção para a gente realmente entender que esses robôs não vão ser invadidos. Porque uma coisa é esse celular que, por exemplo, está mandando informações para a China ou para os Estados Unidos. Outra coisa é o seu robô ligar, acender, entre aspas, aquele olhinho vermelho e ele está sendo dominado por outro país. Daí isso acho que a gente tem que se preocupar. E a gente pode esperar as três leis da robótica do Asimov para ter uma proteção maior ou não? Assim, Asimov eu sempre vejo ele como um cara que parece que ele veio do futuro, né? Porque Que ele tudo que escreveu a gente está isso vivendo quando, hein? hoje, Anos ele escreveu isso 50? lá nos anos 40, por aí. Anos Aham. 40, É, cara. e ele. A visão dele, né? Tem uma série um livro dele que eu gosto muito, tem até uma série na Apple, que é a Foundation, que fala sobre o Fundação. futuro ainda quando os robôs são exterminados pelos humanos, né? Então esse cara conseguiu ver muito na frente muita coisa, ele conseguiu ver até a queda dos robôs. Eu acredito que nós estamos caminhando para isso. Até a camiseta que eu estou vestindo aqui está ao contrário, mas é AGI. Eu acredito que a gente só vai alcançar à medida que a gente tiver robôs, né, realmente, para poder captar essas informações do mundo real e conseguir generalizar, que é uma coisa que as IAs hoje têm uma dificuldade muito grande. Eu andei no Waymo lá e basicamente ele consegue fazer isso. Ele dirige melhor que qualquer brasileiro Que aqui três ou leis são americano essas? mesmo. Quais são essas três leis? Quais são as três leis? É, A primeira lei, você me ajuda aí, Ajudo Alan? sim. Primeira lei é um Ajudo robô sim. não pode fazer um mal a um ser humano, é isso? Exatamente. Um robô não pode ferir um ser humano nem por inação, ou seja, o robô ele não vai poder permitir que um robô se afogue ou Que alguma coisa do um tipo. Ele humano, não né? pode ferir um humano. Um robô não É. pode ferir um humano nem por inação e nem permitir que um humano sofra algum mal. Então, se tá. alguém está roubando alguém, esse robô deveria interromper, ou se alguém está se afogando, esse robô deveria ajudar, né? A segunda é que ele deve receber ordens dadas por seres humanos, mas desde que não infrinja a primeira lei, ou seja, se eu pedir para esse robô matar outra pessoa, ele não Não vai pode fazer. Ah, seguir. E a terceira é que ele tem que Se proteger a própria existência autopreservar. dele, É. né? Se autopreservar. Autopreservação. Desde que não atrapalhe nem a segunda, nem a primeira, nem a segunda. Então, basicamente, são as três leis de Asimov, só que no filme, por exemplo, O Robô, ele encontra uma forma De de burlar, superar né? isso. E vários outros filmes, né? De burlar. É. E tem depois E no- ele cria a lei zero, né? Depois de um tempo, que seria uma que ele tem que proteger a humanidade como um todo, né? Exato. E esse é um problema que a gente vê, né? O que que significa proteger a humanidade como um todo? Às vezes É. pode significar realmente intervir. Então essa é uma questão realmente delicada, tanto que a gente está entrando nessa era da muitos filósofos, né, tem discutido sobre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você está num carro autônomo, como um Tesla, por exemplo, se você atropelar alguém, você é culpado por isso. É claro que quando acontece isso, né, teve algumas pessoas que já morreram por acidentes com Tesla, é aquela coisa que aparece na mídia e tudo mais, até porque existe uma briga ali ideológica entre uma parte da mídia com o Elon Musk, mas o número de acidentes que acontecem no trânsito, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que morrem todos os anos. E quando a gente vai falar de carros autônomos, isso é um número praticamente ínfimo. Robôs são a mesma coisa. E aí, se meu robô sem querer matar alguém, daí quem vai ser preso? Vai ser eu porque eu comprei aquele robô?
Então a gente tem várias situações, até mesmo conversas conjugais, né? Por exemplo, você agora tem um robô dentro de casa, e aquele robô recebeu um upgrade. E se você quiser, você pode colocar agora um acessório naquele robô. E aí, tá liberado? Vai ter que conversar com a esposa para ver o que rola. Temos muitas coisas que vão mudar aí drasticamente, né? Ao meio de tudo isso. O próprio Neo, ele diz lá, ele é um robô que vai aprender conforme a sua família vai interagindo, ele vai se adequar à sua família. Vão ter robôs que você vai ter desde criança, sendo a babá do seu filho, até adulto. E a gente já tem lá pessoas namorando com IAs, né? Com chats. Imagina agora pessoas que podem ter esse contato físico. Então a gente está vivendo realmente um momento bem diferente na humanidade aí. Ô, Alan, eu tenho uma dúvida. Quando eu vi esse exército de robôs, foi a Ubtech, né, que é uma empresa chinesa que lançou os S2, Isso. eles falaram que é industrial e tal. Eu, que sou leigo no assunto robótica, não vejo sentido ter a forma de humanoide. Os chineses fizeram isso pra impressionar mesmo? Pra causar o impacto de serem vários robôs similares a seres humanos? O Walker 2, S2, né, que foi esse da Ubtech, eles... que é a desculpa, né, que essas empresas dão para ser um humanoide? É que tudo que a gente tem, basicamente trabalhar nas fábricas, as fábricas novas que são construídas já para robôs, elas são completamente diferentes. Eu chego até a me arrepiar quando eu falo disso aqui, dessas fábricas novas, porque realmente parece eu não sei se eu falaria distopia ou utopia, porque quando você cria uma fábrica para robôs, não precisa se preocupar com trânsito, não precisa se preocupar com logística. Então você pode construir no meio do deserto, você tem que ter suplementos que chegam até lá. Então pode ser drones que chegam até lá, desacoplam e tudo mais.